Olá, pessoas do segundo ano, dando continuidade às nossas aulas de física. Agora a gente está no módulo 12, apostila de transmissão de calor e gases, capítulo 1, transmissão de calor. Transmissão de calor. Acabei de falar sobre calor na aula de química, quem já assistiu. O calor representa uma forma de energia, sendo que tem energia térmica em movimento constante entre as partículas, e o calor ele gera trabalho. Então a gente também sabe que ao receber ou ceder calor, um corpo pode apresentar variação de temperatura ou mudança de estado físico. Variação de temperatura, calor sensível. Quando a gente tem variação de temperatura e mudança de estado, calor latente. Também já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Como que a energia se transfere de um sistema para outro? O calor ele pode ser transmitido de um corpo para o outro por 3 processos distintos que a gente vai tratar nesse capítulo, que é a condução, a convecção e a irradiação. O que é a condução de calor? Na condução do calor, o calor se propaga através de um condutor, ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo conduz calor para o outro. O que acontece aqui? A gente tem um pequeno experimento. O que acontece quando a gente segura a extremidade de um pedaço reto de arame que tem uma outra ponta em contato com a chama de uma vela? Então, a gente está segurando ali. O que acontece? O calor ele vai aumentar gradativamente da extremidade da chama até a outra extremidade que vai estar em contato com a mão da pessoa. Ou seja, essa pessoa que está segurando, ela corre o risco de queimar a mão se não estiver usando uma luva protetora. Então, como que isso aconteceu? O arame ele é constituído de átomos que, como eu falei, eles estão em constante estado de agitação térmica. Então, quanto mais intensa for essa agitação, maior vai acabar sendo a temperatura que o arame vai acabar conduzindo. As partículas da extremidade do arame em contato direto com a chama da vela, eles recebem uma energia térmica e, consequentemente, seu estado de agitação térmica vai aumentar. Ou seja, a sua temperatura ela vai aumentar. Como esse fluxo de energia ele é constante, as partículas da extremidade do arame continuam a receber energia, aumentando assim a temperatura e colidindo mais intensamente com as partículas vizinhas. Então, o processo ele se repete entre as partículas vizinhas e assim a energia da chama é transmitida ao longo do arame. A gente transfere de uma partícula para outra, resultando no aumento de temperatura em todo o arame. Então, alguns sólidos, eles são formados por átomos que têm elétrons livres na sua estrutura, ou seja, os elétrons livres, eles têm interação mais fraca com o núcleo do átomo. Então, esses elétrons livres, eles podem transmitir mais facilmente a energia por meio de colisões. Os metais, eles têm muito elétrons livres e por isso eles são bons condutores de calor, ou seja, eles são bons condutores térmicos e eles também são bons condutores de eletricidade. Dentre os metais, a prata é o melhor condutor de calor, seguida do cobre, do alumínio e do ferro. Já os materiais com poucos elétrons livres, ou cujas partículas estão relativamente distantes uma das outras, conduzem mal o calor e são denominados isolantes térmicos. Os gases são formados por partículas relativamente distantes uma das outras. Portanto, como essas partículas elas não estão se interagindo,
elas são mal condutoras de calor. O ar seco, ele é um isolante térmico. Por quê? Porque o ar úmido contém partículas de água, que conduz melhor o calor do que os gases do componente do ar seco. Além dos gases, também podemos citar como exemplos dos isolantes térmicos a madeira, o vidro, isopor, o plástico, o gelo e a lã. Então, notem que, por exemplo, quem tem o hábito de cozinhar ou já viu a mãe cozinhando, ou os utensílios são 100% de plástico, ou, por exemplo, você está usando uma colher de metal, porém o cabo é de plástico, ou o cabo é de madeira. Por quê? Para impedir essa condução de calor para que a pessoa termine de fazer o alimento. Então, por isso, por exemplo, quando a gente tem o hábito de cozinhar, como eu tenho, a gente vai, por exemplo, apurar doce ou algum processo que vai demorar bastante, a gente usa a famosa colher de pau, utensílios de pau. Para quê? Para que o calor não se propague, para a gente não queimar a nossa mão. A madeira não permite que o calor se conduza. A madeira é um isolante térmico, ok? Então, aqui tem os exercícios. Aqui é a convecção de calor. A convecção de calor consiste no movimento dos fluidos de densidades diferentes. Então, para entender o processo de transmissão de calor por convecção, a gente vai analisar o que acontece quando a gente ferve a água numa panela de alumínio. Então, aqui a gente tem o calor da chama. O calor da chama, ele é conduzido através do fundo da panela. De um átomo de alumínio, a panela é feita de alumínio, certo? Então, de um átomo de alumínio para o outro pelo processo de condução. Aqui, a chama está conduzindo o calor pelo alumínio. O que acontece? O fundo da panela ela vai começar a se aquecer pelo processo de condução. A partir daí, a transmissão de calor por condução ela é pouco eficiente, visto que nos líquidos as moléculas elas são o quê? Mais afastadas uma das outras. Qual é o processo que ocorre a seguir? A água entra em contato com o fundo da panela, ao se aquecer ela vai sofrer uma dilatação térmica e vai se expandir. Quando ela se expande, ela vai se tornar menos densa que o restante da água contida na panela. Então, essa porção de água aquecida ela vai subir, cedendo lugar para porções mais frias de água, que estavam na parte superior da panela e acabam descendo para o fundo. Enquanto tiver calor, enquanto essa chama estiver acesa, as porções mais quentes de água vão continuar a subir e as porções mais frias de água vão continuar a descer. Então, essas correntes de água fria e quente, descendo e subindo de diferentes densidades, são o que a gente chama de correntes de convecção ou convecção térmica. Ou seja, convecção ela só ocorre em fluidos, ela não ocorre em materiais sólidos. Então, a gente pode dizer que em um aquecimento por convecção, a gente deve aquecer a massa fluida das regiões inferiores para favorecer a subida do material aquecido. Em outras palavras, para que seja favorecido essa troca de fluidos de densidades diferentes. Em um resfriamento, deve-se resfriar a massa fluida das regiões superiores para favorecer a sua descida, ou seja, é o processo inverso. Na convecção, o calor é transmitido juntamente com porções do material aquecido. Por esse motivo, a convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre exclusivamente, como eu disse, nos fluidos. Fluido não é só líquido, tá? Fluido entra líquido, gás e vapor. Ou seja, a convecção não ocorre em sólidos. Aqui a gente tem, quem tem em casa, por exemplo, a gente tem o exemplo do aquecedor portátil. Então, geralmente ele fica apoiado no chão, por quê?
para favorecer a subida do ar quente e, consequentemente, a descida do ar frio. Então, com essa troca, o resultado vai ser o aquecimento gradativo e uniforme do ambiente. Ah, mas e o ar-condicionado? É o processo inverso. Aqui mais exercícios. E por último, nesse capítulo, a gente vai ter a irradiação de calor. A irradiação de calor é a propagação de energia que não necessita de um meio natural para acontecer, pois o calor se propaga através do que a gente chama de ondas magnéticas. Então, por exemplo, aqui, ó, imagine que você está sentado próximo a uma fogueira em uma noite fria. Naturalmente, você vai sentir o calor da fogueira até você. Você vai perceber que a parte do seu corpo que vai estar voltada para a fogueira, ela vai se aquecer mais que o restante. A questão é, como esse calor chega até você? Então, a quantidade de calor transmitida por condução é desprezível. Por quê? Porque o ar ele é um isolante térmico. Também é desprezível a quantidade de calor recebida por convecção. Por quê? Visto porque o ar aquecido ele vai ser menos denso, então ele vai subir. Então, o calor ele vai chegar para o corpo através do processo que a gente vai chamar de irradiação. Na irradiação, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas de luz visível, raio ultravioleta e entre outras. Quando essas ondas são raios infravermelhos, também chamadas de onda calor ou onda radiante, utilizamos o termo irradiação térmica. Então, de modo geral, qualquer corpo ele vai emitir a radiação eletromagnética, dependendo apenas da sua temperatura. Então, quanto maior for a temperatura do corpo, no caso a temperatura da fogueira que a gente colocou em questão, maior vai ser a quantidade de calor transmitido por irradiação. As ondas eletromagnéticas, como a luz e os raios infravermelhos, podem se propagar no vácuo. E por esse motivo, só ocorrem através de meios materiais. A irradiação, ela também pode ocorrer no vácuo. E por meio da irradiação, que o calor do Sol, por exemplo, é transmitido à Terra, possibilitando a existência de vida no nosso planeta. Então, aqui, ó, a gente tem um esqueminha aqui, ó. Num corpo semitransparente, uma parte dos raios infravermelhos incidentes sofre uma reflexão. Uma parte o atravessa e a outra parte, ela vai ser o quê? Ela vai ser absorvida pelo material. A parte da radiação que é absorvida pelo corpo vai ser a parte que vai provocar o aquecimento. Inclusive, quem quiser dar uma olhadinha, eu dei essa aula para o 9º ano, semana passada. Então, aqui a gente vai ter mais exercícios. E esse capítulo a gente fecha por aqui. Eu vou selecionar alguns exercícios e vou passar para vocês via plataforma, para vocês estarem fazendo. Ok? Então, até mais.